Fala galera, Bruno aqui e hoje eu tenho pra você já tá vendo algumas imagens aqui na tela de uma coisa muito legal que é, vocês pediram, Bruno, traz pra mim um site em que não tenha limites para eu gerar imagem, que gere imagens rápidas e que não tenha tanto aquele controle de politicagem. Então, tá aqui pra vocês no vídeo de hoje. E bora lá conhecer um pouco mais. Gente, esse vídeo eu estou falando deste site aqui, ó, tá? Vai estar nos comentários, previewrev.art, tá? O que ele é? Tá? Ele gera imagens, ele diz que ele tem um limite de imagens, mas por algum motivo ele está em teste e exatamente na data da publicação desse vídeo, esses testes são ilimitados, tá? Ele é uma ferramenta que pode ajudar principalmente você que quer construir alguma cena, que quer tirar alguma foto, que muitas vezes quando você usa outras ferramentas fala não dá porque você infere nas políticas. E a gente não está falando de você utilizar para você copiar personagens famosos como está aqui na tela, tá? Isso daqui foi exatamente um teste para ver até onde a gente conseguiria chegar com a ferramenta, mas ele é muito mais para às vezes você quer fazer alguma cena que o ChatGPT, que o Gemini, ele te impede falando que você infringe alguma política. Por exemplo, eu já tentei fazer cenas de animes que era tipo assim, eu quero que tenha uma pessoa ao lado de um robô e o robô tá explodindo algo. E aí vem lá, política, você não pode fazer. Então, este é o site para que você possa utilizar tudo isso. E eu fui muito além, tá? O que ele é legal, tá? O ponto forte dele, vocês estão vendo que eu fui ao limite, principalmente com testes de atores de Hollywood, e ele consegue trazer uma granularidade. Ele delira um pouco, tá, gente? Então, você tem aqui o Chris Pratt como Star-Lord, e quando a gente vai olhando para as imagens, né, ele dá umas chicongonhada aqui, tá? E se você é dos que gosta de falar chicongonhada, comenta aqui, né? Eu queria que ele estivesse conversando com o Pato, e o primeiro teste que eu fiz aqui é vamos ver se ele consegue trazer consistência. Bom, atores de Hollywood, etc., e personagens muito famosos, ele consegue manter uma consistência, mas quando a gente começa a trazer personagens que não existem para conversar com ele começa a delirar, né? Então, olha aqui, né? Esse bar já muda trocentas vezes de fundo e de personagem que ele tá conversando, né? Mas para você que quer fazer uma fanfic, para você que quer fazer um trailer de fã, você consegue usar o personagem aqui para construir algumas coisinhas, né? Você aproveita uma ou outra cena dele aqui, como a gente tá fazendo, né? Uma cena dele aqui com a Capitã Marvel no mundo destruído, ele atirando em monstros verdes, então você consegue trazer este nível de detalhamento aqui pro nosso heavy.art, tá? O que é legal? Dá para você ir além, né? Eu lembro que às vezes eu queria fazer alguns testes com os atores para ver como é que ficava em cena e eu não conseguia, porque ele trazia que infringia a política, né? Por exemplo, o Capitão América aqui, né? Ele infringia, ele não trazia. Aqui ele traz um Capitão América completamente genérico, uma roupa da parte de baixo diferente da parte de cima e etc. Mas ele serve para compor alguma coisa que você esteja querendo criar, né? E eu fui muito além, né? Tanto nessa história do Star-Lord aqui, do Peter Quill, junto com o Capitão América, eu falei, vou brisar em dois filmes que a gente ainda não viu, né? O Star-Lord Solo, que foi prometido ali da Marvel, e o outro que é do Capitão América entregando as joias, né? Porque a gente viu lá no final do Ultimato ele entregando as joias, mas qual foi a jornada dele? Não teve. Tá? Então eu fui brincando, tentando fazer várias cenas aqui para ver como que ele traria pra gente. E o nível de realismo é muito legal, né? Então, por exemplo, para você fazer uma nave aqui, você quer fazer alguma coisa de nave, isso é muito legal. Você consegue trazer em vários ângulos, com vários efeitos. Eu fiz aqui várias naves aqui indo buscar o Peter Quill para ver como é que ficaria essa situação. E ficou bem legal o resultado que a gente tinha, né? Uma cena do Peter Quill aqui escutando um iPod, porque foi assim que terminou mais ou menos Guardiões da Galáxia. Aí eu falei, puxa, Goku versus o Naruto. A gente consegue fazer isso em outras ferramentas, consegue, mas a gente não consegue fazer na quantidade que a gente quer. Muitas vezes ela é ilimitada, a não ser que você use ferramentas como ConfUI, que aí você tem que instalar na sua máquina, e é uma máquina que você precisa ser poderosíssima, né? Mas olha que cena legal, ficou bem legal essa cena aqui, né? Dos destroços deles lutando, uma mais distante que ele deu uma 3Dzada aqui nos personagens, ficou bem legal o resultado, né? E a gente vai testando. Testei do Homem-Aranha com Lanterna Verde, e aí ele dá umas
perdidada aqui nos dedos, mas ele super funciona, né? E aí as teias do Homem-Aranha acabavam sendo verdes, como a do Lanterna Verde. Misturei Cavaleiros do Zodíaco com Attack on Titan, então nesse caso eu tinha pedido, faça o Shaka de Virgem lutando contra um titã colossal do Attack on Titan. Se você é time Shaka, comenta aqui, ou qual é o seu preferido também, tá? Então eu acabei fazendo alguns testes e ele acabava delirando. Ele não é tão legal, mas ele é mais para compor uma cena, igual aqui, né? Misturando tudo no limite, né? Eu pedi para eles trazerem as Tartarugas Ninja da época do desenho animado dos anos 80/90 com o Scooby-Doo comendo uma pizza. A mão ficou estranha aqui, né? E as tartarugas acabam sendo com a mesma faixa, né? Tem um clone do Leonardo aqui e um clone do Rafael, né? Não conseguiu fazer bonitinho todas elas, tá? E aí eu falei, bom, vamos usar para fazer um projeto solo meu. Então faça um cara de versão de anime num deserto vermelho com um sombreiro, uma armadura futurista amarela e um sabre de luz na mão. Ele fez, ficou legal. E aí eu quis treinar um pouco a consistência dele para ele lutar contra uma minhoca de lava no meio do deserto. E aí ele já vai ele acaba se perdendo, né, nos traços aqui dele. E como que a gente usa, mesmo querendo manter o mesmo padrão, tá? Para manter o mesmo padrão, você abre aqui essa imagem, né? E na questão de abrir a imagem, deixa eu ver se a gente consegue voltar. Tem aqui instruções e você vai pedindo mais outras cenas do personagem. E ele vai trazendo pelas instruções outras cenas dele aqui, né? Você só vai mandando girar e ele vai trazendo umas posições, mas você vê que ele se perde, trouxe até um braço a mais aqui deste personagem aqui, tá? Então, embora seja free, ele acaba se perdendo. Mas para projetos originais, tipo uma pelúcia que eu pedi aqui, né? Um pato de pelúcia dirigindo uma moto em alta velocidade por um bairro bem bonito, e ele trouxe aqui, ficou bem legal. Isso daqui é bem legal, dá pra gente utilizar e dá pra gente flodar, sentar o dedo, porque ele vai gerando várias imagens aqui, ó, né? Então é só você pegar e clicar aqui, ele já vai gerar outras imagens pra gente do pato em alta velocidade, gato com armadura, né? Dá pra ele ir gerando, e olha que legal, aqui já é um pouquinho mais consistente para você fazer umas brincadeiras de cena aqui com ele, né? Então eu pedi um gato com armadura em uma arena, e ele trouxe aqui um gato com armadura em uma arena pra gente fazer. Aí depois eu fiz aqui, quero um lobisomem com braços mecânicos enfrentando zumbis em um cemitério, e ele me fez. Tá? Aqui, gente, é para você que tem urgência e que para você que não tem tantos créditos, porque muitas vezes a gente fica e não quer gastar, né? Porque vou no Leonardo, vou no GPT, vou no Gemini, e os créditos acabam gastando, né? Então você acaba entrando nesta ferramenta, que é uma ótima solução, tá? Essa daqui você vai conseguir gerar várias imagens. Para você configurar as imagens, né? Você pode até subir uma imagem de referência aqui, né? Então vamos subir aqui um Agumon como imagem de referência. Ele processa essa imagem para travar num cadeadinho aqui, né? E isso pode levar alguns minutos para ele interpretar e ele entender essa imagem. Você configura o tamanho da imagem por aqui, de como você quer fazer, de como você quer trabalhar, quantas imagens vêm de resposta para você, né? Então, você pode fazer isso. O encantamento, né? Então você consegue encantar aqui o prompt para ele ficar melhor. Eu sugiro que coloca aqui. E o seed, né? Que é para ele travar a imagem para trazer uma referência muito próxima. Vocês estão vendo que eu subi um Agumon e ele não trouxe um Agumon, ele trouxe um dinossauro andando numa cidade, é algo próximo. Mas para você que está precisando flodar em imagens, fazer muitas imagens para alguma coisa em específico, essa é uma excelente ferramenta free e que você pode usar ao limite da sociedade. E a última ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês, gente, nós estamos na Whisk, tá? Que é uma ferramenta experimental do Google. Ela também é ilimitada. Você vai longe com ela aqui, tá, gente? Então, só para te trazer um funcionamento dessa ferramenta que também te dá a possibilidade de criar projetos ilimitados. Olha a minha biblioteca aqui, tá? Então, eu fiz vários testes com eles e tem um plus aqui. Gente, esse plus vai valer o seu like, então se inscreve aqui no canal, tá? Fiz alguns testes aqui no Whisk, que é o seguinte, tá? Vocês viram que tem até o Homem-Aranha aqui. Aí é um truque que vai valer sua inscrição aqui também no canal.
Você pode subir, né? Aqui eu tô trazendo a minha biblioteca só para você ter ideia, que foi testes que eu fiz para ver se ele conseguia manter uma unidade do personagem e do traço. E ele conseguiu aqui, ó, trazer uma unidade, né? Eu subi um estilo de desenho, ele fez um estilo de desenho, né? De um monstro de cristal da neve brincando com um menininho viking, e aí ele manteve essa unidade. Tentei aqui fazer alguns Digimons para ver o quão perto isso ficava da realidade, né? Então você vê que tem vários testes que eu fiz aqui, ele chega próximo, mas não consegue ir tão longe aqui com a ferramenta, tá? Ele, além dos Digimons aqui, você vê que o Agumon, ele transforma em um dinossauro ou bem próximo de outros, né? E a gente vai fazendo esse teste. Mas o que eu quero trazer para você daqui de tudo que a gente testou? E lá para baixo vai ter produtos também, né? Tipo, vai ter sorvete, vai ter algumas coisas nessa linha que foram criadas aqui com essa ferramenta, tá? Porque foram testes que a gente acabou fazendo. Teste de você que quer fazer game, então ele faz algumas coisas bem legais aqui de sprites de games, então é uma ferramenta super bacana para você testar ao limite mesmo, para você que quer compor, né? Olha aqui, ó, os sorvetes ficou bem legais aqui para você poder trazer, né? Eu também fiz umas brincadeiras com os bonequinhos do Brain Hot para ver como é que eles se saíam, mas é uma ferramenta super interessante. Por quê? Porque quando você trabalha com esta ferramenta, né, você pode fazer algumas coisas bem legais e a gente vai aqui, ó, primeiro ponto, né? Dentro do Labs Google, você tem duas ferramentas ilimitadas para poder trabalhar com vídeo, com imagens, tá? Que é o ImageFX e o Whisk, tá? O Image, ele é um pouco mais antigo, mas ele traz algumas coisas bem legais, tá? E aqui é o Whisk, que é o que a gente está trabalhando agora, tá? O Flow é para você gerar vídeos a partir de imagens e a música para você fazer, tá? No Whisk, quando a gente começa a trabalhar aqui, ele é grátis, ele é ilimitado e você pode começar a brisar aqui. Neste painel tem o assunto, que na verdade é o personagem, ou é o tema, ou é alguma coisa que você pode fazer aqui. Você pode subir a imagem como referência, é sempre uma referência, ou você pode inserir um texto que ele vai gerar como referência, tá? Personagem de anime de cabelo de fogo. Tá? Então, aqui ele vai demorar um pouquinho, mas é muito rápido, tá? Então, eu tô trazendo as ferramentas mais rápidas para você poder curtir, e essa é uma delas, tá? E aí você tem ele criado aqui, o ambiente, tá? Então, que momento que ele está inserido, aqui eu não designei se era homem ou se é mulher, então ele trouxe uma mulher, e como ele está ticado aqui, significa que ele vai travar mais ou menos este perfil. E o estilo que você quer, se você não quer esse estilo e quer um outro estilo, é só você subir um estilo diferente que ele vai entender, um estilo mais realista, um estilo mais, né, você pode colocar aqui anime 3D, né? Que daí ele vai se basear neste personagem para criar neste estilo e o ambiente que você quer, que pode ser, sei lá, cenários reais, alguma coisa assim, né? Então, uma vez que ele gera aqui, ó, esse estilo, você pode simplesmente brisar aqui, tá? Então você vem e você escreve o que quer, tá? Personagem lutando contra um robô. Tá? Você tem aqui, ó, uma ferramenta que vai escolher as dimensões que você quer trabalhar. Aqui você pode travar, cadear, que é o seed, né, que ele vai se basear em todas as informações que ele tem para chegar o mais próximo possível desse personagem, e o módulo de qualidade, tá? Eu vou colocar uma qualidade menor aqui só para a gente receber mais rápido essa imagem, e ele vai gerar aqui. Você vai ver como é rápido essa geração de imagem por meio desta ferramenta aqui. Tá? E aí ele te traz um personagem, olha só como ele manteve uma unidade muito mais próxima. E se você quer que eu destrinche isso, você fala comigo, tá? Aqui, ele não trouxe tão perto, né? Aqui foi um pouquinho mais, porque ele se baseou na roupa deste personagem aqui, né? Ele fez uma mescla desses dois e trouxe esse retorno. Você escolhe a que você gosta mais, né? Dá um favorito. E aqui você pode ter uma opção de adicionar detalhes e mandar gerar, ele vai gerar de novo, tá? E você pode animar ou refinar este desenho, tá? Então, você refina este desenho. Essa batalha é de dia em uma
praça. Aí você refina esse detalhe e ele gera aqui embaixo e ele vai gerando uma continuação. Ele sempre vai tentar, gente, sempre vai tentar chegar o mais próximo possível dessa imagem que a gente pediu para fazer um ajuste, tá? Então ele vai tentar preservar os personagens, você vê que ele tenta preservar os personagens o mais próximo possível, mas ele acaba gerando algo diferente, tá? E aí é o pulo do gato para você se inscrever aqui no canal, tá? Que é quando ele gera a imagem diferente, você clicar em animar. Se você clicar em animar e pedir, né, como se fosse uma cena de luta, né? Cena de luta de videogame. E aí você clica aqui, ó. Ele vai gerar. Todo dia ele te dá 2 chances de animar aqui e ele vai gerar essa animação para você, tá? Enquanto ele tá gerando esta animação aqui pra gente, eu quero te mostrar a última ferramenta de geração de imagem aqui para vocês. E aqui, ó, esse é outro que é o ImageFX, que você consegue usar de forma ilimitada, tá? Então você simplesmente ele vai trazer o que você quer aqui. Você pode fazer aqui uma borboleta cibernética ultra realista voando em um deserto de cristal. E aí você manda criar e ele vai fazer igual o Wish, tá? Tanto é que ele tá conectado aqui, tá? Então dá para você brincar com os dois para gerar imagens no máximo limite. Se você quiser travar, você trava, mesmo processo, tá? É muito parecido, né? Qualidade, melhor qualidade, o tipo de paisagismo. Aqui você tem as configurações que você pode trazer para dentro da imagem e olha só o resultado que ele traz aqui pra gente, né? Um resultado bem legal pra gente poder trabalhar com esta versão aqui também de imagem, tá? Aqui ele não tem a opção de animar, tá? Mas ali no nosso amigo o Whisky tem, tá? Então quando ele termina a versão animada, a gente consegue assistir aqui, ó. Como o erro foi meu, eu fiz um detalhe não muito bom, né? Eu deveria ter feito um prompt muito mais detalhado, era para eles estarem lutando, tá? Mas tá tudo bem. Isso daqui é um exemplo que eu tô trazendo para vocês que a gente poderia fazer. Então essa ferramenta aqui do Google é super interessante para você também poder trabalhar muitos resultados aqui dentro para você que tá pensando em ter uma composição, um cenário para você poder fazer os personagens. E a última dica que eu quero dar para vocês antes de eu mostrar o vídeo é que vocês viram que aqui no Whisky vocês viram que tem a foto do Homem-Aranha aqui quando eu entro na biblioteca, né? E você deve estar pensando, nossa, Bruno, como que você conseguiu gerar esse Homem-Aranha aqui? Super da hora, né? Como que você fez? Gente, é uma dica que eu vou dar para vocês, se vocês querem fazer alguma montagem nesse sentido. Abre o ChatGPT ou o Gemini, descreve a cena que você quer que o personagem específico execute, tá? Então você pode falar que foi exatamente o que eu fiz aqui, né? Quero o personagem do Homem-Aranha pulando entre os prédios, uma cena ultra realista soltando suas teias, tá? E aí, quando eu peço para ele gerar um prompt para a imagem, e ele vai me gerar. Só que o segredo é, gere o prompt sem dizer que ele é o Homem-Aranha. Então ele vai gerar este prompt de imagem sem dizer que é o Homem-Aranha. Eu pego este prompt e colo em um gerador de imagem e ele faz. Então é isso aqui, ó. Cena ultra realista, né, que tá em inglês, né, porque eu sempre peço para deixar em inglês para refinar ainda mais, né, de um homem mascarado, acrobata, ele vai trazendo todos os detalhes dele aqui, ó, entre os prédios, etc. O Hiro, o herói, ele solta teias, daí ele vai dando detalhes aqui do suíte, né, do uniforme dele. Ele é um azul mais escuro, ele tem um skin de um vermelho vivo, aí ele vai trazendo todos os detalhes, né, ó, mid-hair, dynamic pose, então ele vai fazendo tudo que você precisa em inglês, e aí ele gera esta versão. Eu não disse que era o Homem-Aranha, mas eu super detalhei sendo o Homem-Aranha, e ele me entregou. Ele entrega 100% com perfeição? Tudo? Nem tudo, gente. Eu pedi para ele fazer o Capitão América e ele me trouxe esse cara aqui, né? Então,
talvez seja um Capitão América de um multiverso, né? Mas ele tá aqui mostrando para você os limites que você consegue fazer com esta ferramenta. Eu achei que seria interessante trazer isso para vocês. Comenta, compartilha, dá sua opinião. É muito importante porque esse é um vídeo que vocês pediram para mim e aqui estão as ferramentas que você pode flodar de pedir imagens para construir o que você precisa, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.